Bem-vindo ao Jornalismo para Concurso, eu sou a Prof. Valesca e hoje nós vamos estudar a teoria funcionalista dentro do esquema de aula sobre as teorias da comunicação, disponíveis aqui no canal, basta você clicar para frente ou para trás para encontrar aí os vídeos sobre as teorias já trabalhadas aqui no canal. Mas tem uma playlist específica chamada Lead das Teorias da Comunicação que você pode assistir desde a teoria hipodérmica até essa última, que é a teoria funcionalista. Eu trabalho a partir do método LEAD, que é uma proposta em que eu observo as teorias da comunicação respondendo as principais perguntas do LEAD. Então, se nós, estudantes de concurso público, soubermos responder ou identificar, fazer associações entre as opções de resposta e as teorias, a partir do que, quando, onde, quem, quando, por quê, já nos dá uma outra perspectiva no dia da prova. A gente já consegue ir um pouco mais longe, avançar, chutar ou então gabaritar, que é o que a gente quer no final das contas, né? Entender, ter o conhecimento, dominar as teorias da comunicação, que é só um ponto do edital. Então, bora lá. A teoria funcionalista estuda a comunicação como um sistema de funções necessárias para manter o equilíbrio, a integração e a sobrevivência da sociedade. Quem desenvolveu foi o Harold Laswell, mais uma vez aparecendo, está entre as teorias do início dos processos de estudo sobre as teorias da comunicação ali do século XX, então começa em 30, mas ela vai sendo trabalhada ainda ao longo dos anos. Foi proposta pelo estadunidense Harold Laswell, mas tem o apoio do Paul Lazarsfeld. Então, se aparecer na sua prova, esses dois autores, ambos trabalham com a teoria funcionalista. Tem algumas bancas que podem colocar apenas o Paul Lazarsfeld. E está correto. Não, tem que, obviamente, considerar o contexto da questão, porque se dizer que foi apenas o Paul Lazarsfeld, tá errado. Apenas o Harold Laswell, tá errado. Mas ambos fazem parte desse processo de início de estudo sobre a teoria funcionalista. Ocorreu nos Estados Unidos, através da análise das atividades da mídia, que se classificam em funções, consequências positivas ou disfunções, consequências negativas para o sistema social. Eu já vi questões como a da Fundatec, por exemplo, que é aquelas de relacionar, sabe, o campo 1 com o campo 2, e ela dava algumas funções que a mídia propõe para o público, e outras disfunções, e aí tinha que relacionar os significados. É um pouco mais avançado, a gente não vai trabalhar isso hoje. Tem no meu material, que faz parte do processo da teoria funcionalista, mas eu trouxe hoje para que a gente possa compreender que esses dois termos fazem parte dessa teoria, enquanto o meio de comunicação de massa vai propor as informações para o seu público. Fazer essa análise. Por quê? Porque se acredita que para a sociedade funcionar como um organismo vivo é uma palavra-chave da teoria funcionalista, cada indivíduo, incluindo a mídia, cada instituição, incluindo a mídia, precisava cumprir um papel específico que evitasse o caos ou a anomia social. As palavras-chave são organismo vivo, função, sociedade, porque olha muito para a sociedade, o que é ali? A sobrevivência da sociedade. Então, esses são os pontos básicos que caracterizam a teoria funcionalista. Vamos ver na prática. Banca Quadrix, de 2025, diz o seguinte: a teoria funcionalista se inspira-se na perspectiva estrutural funcionalista da sociedade. O esquema da banca Quadrix é simples. Se tá certo, tá certo. Se tá errado, ela mistura. Ela vai trazer um título com um outro contexto, misturar tudo e deixar de um jeito tribunito que você vai dizer, com certeza tá certo. E aí você olha, tá errado. Mas nesse caso tá certo. Por quê?
Porque a teoria funcionalista, ela realmente trabalha na perspectiva estrutural, funcionalista, de funcionamento dessas funções da sociedade, que é isso que a gente viu, né, do significado inicial da teoria funcionalista. 2. Segunda questão aqui de auxiliar de comunicação diz o seguinte: a partir da consideração do conteúdo de uma teoria da comunicação que estuda o papel da mídia na sociedade, não mais os seus efeitos, e que o indivíduo deixa de ser analisado apenas por seu comportamento e passa a ser estudado por sua ação social. Os valores que considera, os modelos sociais que adquirem em comunidade. De qual teoria nós estamos falando? Da teoria funcionalista, da teoria crítica, da teoria culturológica, de gatekeeper ou newsmaking, que são teorias do jornalismo. De qual teoria nós estamos falando? Da teoria funcionalista, porque ela faz essa relação de olhar para a sociedade como um sistema dentro de um organismo que precisa funcionar. É como pensar a complexidade do nosso corpo, né? Que precisa da cabeça, dos braços e das pernas, precisa e cada um tem uma determinada função e como que ocorre essas funções dentro desses ciclos. Então é isso. Não é crítica, porque crítica trabalha lá na escola de Frankfurt com uma outra perspectiva. Aí teria termos da indústria cultural, da cultura de massa, de um processo de mais industrializado. E não tem essas palavras-chave aqui. A teoria culturológica é de Edgar Morin, da década de 40. Também a gente não viu isso no nosso lead. E gatekeeper e newsmaking são teorias do jornalismo, que também fazem parte, né, das provas de comunicação, mas não faz sentido aqui com o enunciado. Ano de 2024, Câmara de Conquista, assistente de comunicação. Diz o seguinte: estuda o papel da mídia na sociedade e não mais apenas os seus efeitos. A gente não viu o papel da mídia na questão passada. A gente não viu a relação ali de efeitos de novo. O indivíduo deixa de ser analisado apenas pelo seu comportamento e passa a ser estudado por sua ação social. Os valores que considera os modelos sociais que adquirem comunidade. Ação social, comportamento da sociedade. Palavras-chave que remetem à teoria funcionalista. Não é a teoria crítica. A teoria crítica são outras palavras-chave. Não é isso que o lead da teoria crítica nos informa. Nem da culturológica, nem da hipodérmica, que não tem nada a ver com essas informações. Ah, mas olha, como que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Primeiro tem que estudar todas as teorias. Não dá para ir para uma banca Quadrix, FCC, Sebrasp, sem saber todas as teorias. Não tá. Tem que saber todas as teorias. Mas digamos que a gente não sabe, tá? Que a gente não sabe todas as teorias. Minimamente, a teoria funcionalista a gente precisa saber. Se você chegou até esse ponto do vídeo, precisa saber. Eu falo isso toda aula. Aí você vai chegar aqui, vai fazer as relações entre as palavras-chave, fazer análise da questão, entender se faz sentido, se não faz sentido. E vai fazer a marcação. Elimina. Não faz parte das palavras-chave da hipodérmica, não é hipodérmica. Não faz parte da funcionalista, não é funcionalista. Não faz parte da crítica, não é crítica. E aí, pelo menos, minimamente, a funcionalista, que é o que a gente está estudando, você vai dizer é funcionalista ou não é funcionalista. Não está se falando sobre isso. Então, talvez seja de uma outra teoria. E aí você precisa saber. Se você voltar, e aí no meu canal tem alguns vídeos que você pode estudar. Questão da Quadrix de 2024 diz o seguinte: quanto à teoria funcionalista? Aqui ela já trouxe a teoria. Que ela quer saber se tu tá ligado no significado dessa teoria. É isso. Aí ela vai te dar o significado segundo as características que ela acredita.
E aí a gente tem que dizer se está certo ou se está errado. Aí ela vai falar o seguinte: quanto a essa teoria, compreende-se que todo comportamento humano pode ser entendido a partir de um esquema estímulo-resposta. A gente trabalhou com esquema estímulo-respostas no LEAD como palavra-chave que remete à teoria funcionalista? Estímulo-resposta é o processo funcional da sociedade? Estímulo-resposta é a palavra-chave que vai falar sobre as funções da sociedade? Que vai trabalhar com a sociedade? Acho que não lembro de estímulo-resposta do LEAD. Continuando ainda, quer dizer, assim, um mesmo estímulo geraria uma mesma resposta em todos os receptores atingidos pela mensagem. Como é que a gente faz nesse caso se as palavras-chave sobre a teoria funcionalista não estão no LEAD que a gente viu? Nenhuma informação está aqui. Significa que está errado. O que a banca fez? Ela trouxe o título da teoria funcionalista e misturou com a teoria da persuasão empírica e experimental. Que tem uma aula no canal aqui, dá para assistir lá. Ela trabalha com estímulo-resposta. Ela gera uma resposta aí no receptor. Não quer dizer que todas sejam iguais, porque ela trabalha com filtros de persuasão. Mas estímulo-resposta poderia ser a teoria da persuasão empírico-experimental, mas funcionalista não. Funcionalista é funções, organismo vivo, sociedade. Harold Laswell, década de 30, Estados Unidos. Tá? Façam associações. Não precisa saber tudo. Sabendo um pouquinho tá bom. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência e eu te convido a baixar o LEAD das Teorias da Comunicação para concurso e estudar o jornalismo comigo. O link está disponível aqui na descrição. É um guia grátis que você pode ter acesso aí na sua casa com um resumo da teoria, o LEAD da teoria e ver como as questões como a teoria são cobradas nas principais bancas do Brasil. Muito obrigada e siga nas redes sociais.